Olá a todos, espero que estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo é o 51 e espero que seja um estudo como todos os outros, que nos acrescente bastante, né? Então, e para isso vamos pedir, né, aos nossos benfeitores, aos nossos amigos espirituais, né, as melhores inspirações, para que as palavras certas sejam ditas com muita sabedoria, né? Que inspirada pelo alto, que a gente possa aí aprender um pouquinho mais, né? O capítulo de hoje, ele se intitula Meninos Espirituais, capítulo 51. E a gente percebe que Emmanuel, né, ele vai falar sobre a idade espiritual. Claro, né, nós sabemos que cada qual traz a sua bagagem, né, de vida, de vivências, de experiências. Então, uns com senso moral um pouco mais apurado, outros um pouco menos. Então, às vezes, a gente pode perceber que um espírito, né, mais apurado nas suas vivências, mais experienciado, né, nas leis divinas, né, ele pode habitar um corpo físico de uma pessoa mais jovem, né, assim como aquele espírito ainda na infância, né, da sua concepção das morais, né, das leis morais, das leis divinas, que tem um aprendizado mais incipiente, mais novinho, né? Ele pode habitar o corpo de uma pessoa mais idosa, né? Que está aí na sua idade mais avançada. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o nosso corpo físico diz muito pouco, né? Sobre a nossa idade espiritual, né? Ou seja, a idade do corpo, ele não diz muito sobre o espírito que ali habita. Então, no título Meninos Espirituais, né, percebemos que Emmanuel ele faz uma analogia, se referindo aos espíritos que ainda estão aí na sua infância, se descobrindo, percebendo a sua vida espiritual, as leis divinas, iniciando o seu progresso moral, né? E vamos lá, o versículo escolhido por ele foi de Paulo, né? Carta de Paulo aos Hebreus 5,13, e diz o seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Aqui, Paulo, ele faz uma analogia com a idade espiritual e com o alimento espiritual, a nutrição espiritual de cada um, né? De cada indivíduo, de cada espírito. Então, a gente, o que isso nos remete, né? Nós sabemos que na primeira infância, né? Ou, na verdade, quando bebezinho, né? Aprendendo ainda a se alimentar, né? O corpinho ainda é muito frágil, sem todas as suas possibilidades de se alimentar, né, de coisas sólidas, de alimento sólido, né, nós temos que dar leite, né, ou seja, um alimento adequado para aquele corpo ainda em processo de amadurecimento, né? Se nós dessemos um alimento sólido para um bebê, né, na sua primeira fase ali de chegada ao mundo, né, ele não teria condição alguma de mastigar, de digerir aquele alimento, então nós faríamos muito mal para ele, né? Então, por isso que Paulo ele diz que aquele que se alimenta de leite ainda é menino, ou seja, ainda estão no início do seu aprendizado, né? Ainda não se aprofundaram na sua experiência sobre as leis divinas, tanto no conhecimento como na vivência, né? Na experiência mesmo. Então, esses espíritos, eles não estão preparados para algo mais profundo ainda, né? E
até, e quando ele se refere à palavra justiça, né, não, que esses espíritos, eles não estão ainda experimentados na palavra da justiça porque são meninos, é porque para você, de fato, estar baseado na palavra da justiça, é preciso que você já tenha galgado aí uma caminhada mais aprofundada, né? Para se falar de justiça, para se viver a justiça, é preciso que já tenha conhecido um alimento mais sólido para o espírito. Não só aquele alimento inicial, né? Com pequenas informações, né? Pequenos ensinamentos, porque está indo de acordo com aquilo que a gente é capaz de absorver. Então, para se falar em justiça, para se vivenciar a justiça, é preciso que o espírito já tenha andado um pouco mais, né, nesse caminho evolutivo. E assim, a gente percebe, a gente sabe, né, através do Evangelho, né, de tudo que Jesus vivenciou, né, através da trajetória da humanidade, né, ele vindo, né, como nosso Salvador, e também ao longo da trajetória da humanidade, que o nosso alimento ele foi dado aos poucos, né, conforme nós íamos alcançando o entendimento, a compreensão. Então a gente pensa, imagina se a espiritualidade, né, os nossos cuidadores, né, nos desse, por exemplo, né, uma missão como uma que foi dada para Chico, né, ou algum outro espírito na escala evolutiva do Chico Xavier, e nos fosse dado, né? Então, se não tivesse esse cuidado de nos oferecer aquilo que teríamos como dar conta, imagina, né? Assim como eu falei, dar um alimento mais grosseiro para um bebê. Assim, né, a espiritualidade, ela cuida de nós de forma que a gente não esteja fadado a não cumprir aquilo que a gente possa estar planejado, né? Planejar junto, de forma que a gente esteja aquém daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, esse cuidado que a espiritualidade tem conosco é o mesmo cuidado que temos que ter com aqueles que estão um pouco mais atrás também de nós, né? Eles sabem que ainda somos crianças infantis no que diz respeito às verdades espirituais. Estamos aprendendo, nos esforçando, já galgamos bastante. Então, mas precisamos ir muito além, né? Nós sabemos que os espíritos estão em fase diferente de aprendizado, né? Tanto no intelectual quanto na moral, quanto no lado moral. O espiritismo nos traz esse ensinamento, né? Uns já com condições de maior compreensão, outros um pouco menos, né? Então, o véu, né, da ignorância, ele vai sendo retirado conforme a gente vai adquirindo mais condições de absorver aquela verdade, né? De acordo com a nossa vivência, né, com o nosso esforço, com aquilo que a gente já aprendeu e adquiriu como verdade dentro da gente, né, as leis morais, conforme a gente vai aprimorando os nossos sentimentos, né, o nosso bem, né, e isso é feito muito lentamente, né, em relação a nós, a humanidade. Jesus tem esse cuidado conosco. Então, imagina se a gente for pensar quanto tempo se levou para que isso fosse apresentado de forma mais clara, o Consolador prometido para a humanidade, né? Imagina se tivessem antecipado essa verdade no momento que a gente não saberia do que se tratava, né? Não teria como absorver aquilo, né? Então, o próprio Jesus, quando teve entre os apóstolos, né? Quando ele esteve aqui entre nós, ele deu um alimento mais sólido para os seus discípulos, né? Os apóstolos,
porque ele sabia até onde ele poderia falar, o que falar. Ele não falou a mesma coisa para os apóstolos e a mesma coisa para a humanidade, né? Para a população, né? Para o povo que ali estava numa condição um pouco menos inteirada com a compreensão que deveria se ter, né? Então, mas mesmo assim, ele disse aos apóstolos que teria muito ainda a falar, mas que eles não suportariam, não era momento, né? Então, e mesmo assim, ele já dando um alimento mais sólido, não somente o leite para os discípulos, ele disse somente aquilo que eles poderiam compreender e passar também, né? Para propagar, né? E aos pouquinhos esse véu foi sendo levantado, né? E está sendo levantado até hoje de forma muito sábia, né? E Emmanuel diz o seguinte: na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas, né? Ou seja, a gente não pode cobrar de alguém aquilo que a pessoa não tem, né? Imagina se fizessem isso conosco. Se a espiritualidade, né, que nos acompanha, que está no patamar, num grau, né, além do nosso, né, claro, se eles cobrassem de nós aquilo que a gente ainda não tem compreensão, né? Eles sim estimulam o nosso avanço, mas com cautela, conhecendo, compreendendo aquilo que a gente já tem capacidade de fazer. E é claro que eles chegam em determinado momento que eles nos dão aquela força, a fortaleza, a coragem para seguir mais um pouco, para que não nos acomodemos. Mas nada é dado além daquilo que a gente possa compreender, né? Então, dessa mesma forma, a gente precisa compreender o nosso irmão que, assim como nós, está em seu processo de aprendizado, mas um pouquinho mais no início, né? Do que nós já caminhamos. Então, sempre haverá, né, alguém na retaguarda e alguém à nossa frente. E o que precisa ter é a humildade, né, para compreender o outro e a nós mesmos, né, em que condição o outro está, em que condição nós estamos. E somente assim a gente consegue auxiliar como somos auxiliados o tempo inteiro. E o Emmanuel prossegue: jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Claro, né? Nós vamos deparar com muitas crianças espirituais em nossa caminhada. Assim como nós somos, na maioria das vezes e muitas vezes, vistos pelos nossos benfeitores como crianças espirituais, né? Então, não só eles, mas quem encarnados também que estão à nossa frente, que também nos veem e nos compreendem como um aprendiz, né? E que precisa de acolhimento, né? Que precisa de ser escutado, né? Então, o olhar que eles têm em relação a nós, compreensivo, percebendo as nossas limitações, esse mesmo olhar devemos ter para com quem está ao nosso lado e que compreende um pouco menos ainda certas verdades, né? Que aquele ensinamento ele não pode ser muito aprofundado, porque você vai, na verdade, deixar aquela pessoa, aquele irmão, de uma forma muito fragilizada, né? Porque ele não pode, determinados ensinamentos, alcançar aquilo que você já tem compreensão intelectualmente,
né, e moralmente, assim como outros e muitos outros estão à nossa frente e têm esse mesmo olhar, porque nós não alcançamos também a compreensão, o entendimento daquilo que ele já caminhou, né? Então, é dar a dosagem certa para cada um, né? Isso é individual, né? E Emmanuel prossegue. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. E aí olha como Deus é perfeito em tudo, né? Ele é a perfeição. Ele nos preenche com a sua misericórdia, com a sua bondade todo o tempo, né? Então ele nos coloca em constante convívio, intercâmbio com a vida, né? Tudo está interligado. É numa engrenagem muito perfeita, né? Uma engrenagem divina. Tudo está numa perfeita condução, né? A reciprocidade, ela está em tudo. E a gente precisa estar atento para isso, né? E aí, nessa sabedoria, nessa misericórdia, aquele espírito que já adquiriu mais conhecimento, mais sabedoria, em que continua na sua busca, né? Que ela não finaliza aqui, obviamente, né? Temos muito a caminhar. Aqueles que se encontram ainda na sua infância espiritual, tanto encarnados como desencarnados, viu, gente? Aí, todos, né? Tendem a se aproximar dessas pessoas, desses espíritos que galgaram um pouco mais. E aí, olha, né, a sabedoria. Ao mesmo tempo que esses espíritos vão aprender, né, ouvir, começar a assimilar um pouco melhor tudo que diz respeito às leis morais, a Deus, ao amor, ao bem, ao mesmo tempo aquele espírito que já adquiriu essa sabedoria, ele vai praticá-la, né? Com generosidade, com tolerância, com perdão, com paciência, com indulgência. E aí é luz, né, para todos. Sabe quando você acende, né, a luz de casa e as mariposas correm, né, para se aproximam daquela lâmpada, né, por conta da luz? É assim que acontece com aqueles que trazem a missão de iluminar, né, de corações que estão iniciando a sua trajetória, aprendendo a se alimentar de algo mais sólido, né, começando a sair do leite, que é o início, que é o princípio, né? E porque nós sabemos que nesse planeta existem espíritos de né, de variados graus, né, de evolução. E é para isso que estamos aqui, né? Então, portanto, esse intercâmbio, essa troca, né, é necessário para que a luz chegue às sombras e que essa luz que os espíritos já adquiriram, né, através do seu esforço, da sua longa trajetória, ela seja cada vez mais ampla, erguida, expandida. Então, a luz, né, chega às sombras, né, aquele que está chegando ainda para conhecendo a luz devagarinho, e a luz desses se amplia, né, alcançando muito mais corações. E ele prossegue. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. É o que a gente falou, né? É observar
para ver a condição do espírito a quem a gente está intercambiando, né? É ter tolerância, é compreender em que estágio ele está. E a gente faz isso olhando para dentro de nós mesmos, com humildade. Então a gente vai dar o alimento que ele necessita, que ele precisa. E muitas vezes o alimento é o nosso próprio silêncio, né? Então você às vezes vai pelas beiradinhas, né? Devagarinho, para que você acenda nele a curiosidade, a vontade de seguir. E muitas vezes não falando, né, algo que possa deixá-lo de forma incrédulo ou se sentindo diminuído. Então isso é sabedoria, isso é humildade, né? É olhar com carinho e amor para aqueles que, como nós, estão aprendendo, né? Assim como, né, já dissemos, aqueles que estão à nossa frente têm um olhar para a gente, né? Caridoso, né? Com paciência. E vamos lá. Emmanuel prossegue. Deixa eu achar. E aí, quando eu li essa parte, falando, né, dessa compreensão, desse olhar carinhoso, da paciência, a gente às vezes tem uma ansiedade, né? Porque às vezes são pessoas do nosso próprio convívio, né? Então a gente quer falar a verdade, achar que a nossa verdade, ela tem que ser compreendida por aqueles que nos rodeiam, né? Nossos familiares mais próximos, que às vezes não estão nem aí, não querem saber, não estão nesse momento. E a gente fica angustiado e a gente sofre por isso, né? E essa compreensão, ela tem que vir de dentro de nós, porque imagina quantos missionários tiveram essa mesma percepção ao ver aqueles mais próximos que não compreendiam sequer as suas atitudes, né? Então, que a gente deixe essa ansiedade quieta, que a gente saiba respeitar o momento do outro, né? A evolução do outro, aquele esforço individual, aquele alimento que ele necessita, né, de fato. E ele prossegue. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Lindo. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Então, se a nossa mente, né, já consegue alcançar de forma mais abrangente, mais ampla, né, com mais clareza, as verdades, né, que a gente vai adquirindo, que a gente não esqueça nunca de olhar para trás e auxiliar aquele nosso irmão na jornada. Também já tivemos momentos muito frágeis e ainda temos esses momentos. E a todo tempo somos amparados e ajudados. E a todo tempo tem os outros, né, à nossa frente, tem compreensão por nós, conosco, né, tem paciência. E que a gente possa agir da mesma forma. Essa é a comunhão do amor. É um ajudando o outro, auxiliando o outro, né? Então que a gente possa compreender que alimento a gente necessita e que alimento o outro necessita, né? Então que tudo acontece da forma paulatina, para que a luz não ofusque os nossos olhos, não é verdade? Se você coloca um farol muito alto em direção aos nossos olhos, ao seu olho, se alguém coloca, você vai cegar, você não vai conseguir enxergar com clareza, muito pelo contrário. Então, se a verdade ela é dita, ela é colocada de forma muito explanada,
de num patamar muito além daquilo que a gente possa compreender, isso vai nos afastar, vai nos ofuscar. Então, que a gente tenha essa compreensão, né? Essa humildade em perceber isso em nós e naquele que está na nossa retaguarda, para que sejamos todos, né, unidos pelo amor, pela caridade, pela indulgência, e assim seguindo juntos, né, com alimento adequado para cada espírito, para que nós não possamos extrapolar, né, a verdade do outro, que a gente não possa machucar o outro com as nossas verdades e que a gente possa viver a humildade distribuindo esse alimento, né? Às vezes o leite, às vezes um pouco mais sólido, assim como é com a gente, assim como Jesus é conosco, né? Assim como Ele vai nos dando a cada dia, levantando aquele véuzinho, dizendo, olha meu filho, você já pode saber disso, né? E o Espiritismo, ele nos dá esse amparo, né? Ele nos abre uma porta, né, muito ampla. Então temos que ter esse cuidado, né? Que nem sempre todos estamos, na verdade, nós nunca estamos no mesmo grau que o outro, né? Sempre há aquela diferença, porque somos espíritos únicos e individuais. Somos unidos para alcançar o uno, a unidade com Deus. E para isso precisamos caminhar juntos, nos alimentando de forma adequada. Não é isso? Então, que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que nos alimentamos, o que precisamos nos alimentar, que alimento damos ao nosso irmão e a forma como compreendemos a condição que está o nosso irmão, não é? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Jesus e que nós possamos aprender a cada vez mais a nos compreender para compreender o próximo, viu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.